Apareceu. Apareceu. Boa, galera. Bom dia. Vamos começar, então, nossa reunião semanal de alocação, notícias e produtos, começando, como sempre, no cenário notícias, começando com o ambiente doméstico. Bom, acho que o destaque da semana passada, né, foram dois destaques que se concentraram tanto na decisão do Copom, que não surpreendeu ninguém, né, a decisão de manter a Selic em 15% ao ano, e também na aprovação da PEC da blindagem já nas duas casas pelo Congresso, ou melhor, pela Câmara. Agora precisa de aprovação no Senado, que já tem se mostrado contrário à aprovação da PEC do jeito que está. Acho que essas foram as principais notícias que a gente teve na semana passada e alguns desdobramentos que traz para essa semana. Destaque da agenda econômica dessa semana aqui para o Brasil, ela é bem enxuta. Amanhã sai a ata do Copom, que é sempre importante para a gente ver os argumentos e os embasamentos do comitê em relação à política monetária. Na quarta-feira sai confiança do consumidor pela FGV e na quinta-feira tem tanto reunião do CMN, né, Conselho Monetário Nacional, quanto divulgação do IPCA 15. Aí eu trouxe, né, primeiro, falando um pouco do cenário mais político, uma análise sobre todas essas questões, né, tanto da PEC da blindagem quanto da anistia, de um Congresso que tem sido muito criticado por legislar em causa própria. A gente viu uma manifestação grande no domingo, sim, grande, relativamente grande, né, o censo foram de 42 mil pessoas na Paulista, e essas manifestações criticaram principalmente a questão da anistia e também a PEC da blindagem, que de fato, né, essa segunda é inegavelmente um absurdo e dão respaldo aí para o Senado, que já vem demonstrando, né, a própria Damares, que é uma senadora bolsonarista, super de direita, se manifestou contra, dizendo que isso não faz o menor sentido e etc. E aí trouxe essa questão de uma análise mais política, como esses movimentos da direita têm sido ruins para a direita como um todo, né? Primeiro, as retaliações dos Estados Unidos, que se agravaram hoje ainda, né, com a inclusão da esposa do Alexandre de Moraes na lei Magnitsky, mas como, né, tanto essa repressão dos Estados Unidos, depois toda essa questão de uma busca por anistia, e agora a PEC da blindagem, como isso acaba sendo um tiro no pé para a direita e para o bolsonarismo, e como isso tem, embora com dificuldade, mas isso tem beneficiado a reeleição do atual presidente Lula. Uma coisa que é importante lembrar, essa blindagem, ela era permitida na Constituição, né, lá nos primórdios, isso foi mudado no governo FHC, depois que um deputado federal ele foi julgado como líder de um grupo de extermínio que, picotava desafetos com serra elétrica e tudo mais, né, com motosserra. Então aí tirou-se essa blindagem, né? Eu já vi um senador do PL dizendo que vai tentar levar para a proposta do Senado que a PEC da blindagem seja apenas contra crimes de opinião, aí de fato faz um pouco mais de sentido, né? Não contra, enfim, furto, desvio de verba, corrupção, assassinato e qualquer outra coisa. E aí trouxe aqui um PEC de populismo que a gente já começa a ver para 2026. Então, o governo acabou de aprovar o gás do povo, que é uma medida aí de custeio de gás GLP para a cozinha, para famílias de baixa renda. Basicamente, o que eu tenho sentido é que a situação, né, o governo, ele trocou por essa PEC da blindagem a questão da aprovação da PL da luz gratuita para famílias de baixa renda, que vai isentar a tarifa de luz de 4,5 milhões de pessoas e baratear de outros 55 milhões, então 60 milhões de brasileiros vão ser afetados positivamente com ou a gratuidade ou um barateamento do custeio. E agora a questão da isenção dos 5 mil deve ser negociado em troca de um pacote de uma anistia light aí, que é o que tem sido falado, que diminui a pena principalmente da sociedade civil envolvida ali de 8 de janeiro, talvez atenue um pouco para esse
núcleo duro aí do Bolsonaro, do Braga Neto, dos principais generais, talvez reduza a pena, talvez vá mais cedo para prisão domiciliar e etc. Então deve ser a moeda de troca. Então trouxe aí gás do povo, a questão da gratuidade da luz, que tem sido usado um pool da privatização da Eletrobras para isso. O Mota disse que semana que vem vai pautar e provavelmente colocar em votação o projeto de lei de isenção para quem ganha até R$5.000 de imposto de renda a partir do ano que vem. E aí saiu hoje essa chamada da Folha, né? Depois de luz e gás, Lula prepara uma nova gratuidade para impulsionar a reeleição. Aí a pessoa em questão disse que tem aumento do Bolsa Família, né, que está sendo discutido, que entrou em contato com a equipe para procurar espaço no orçamento, tanto para aumentar o Bolsa Família, quanto gratuidade de ônibus de circular. Então, mais um pacote aí, mais espaço que não existe no nosso fiscal, tudo em busca de uma reeleição em 2026 e de um aumento da popularidade, principalmente agora com essas críticas que a gente está vendo por conta da blindagem, da anistia e das tarifas dos Estados Unidos. Bom, hoje saiu o Boletim Focus, a gente não teve nenhuma mudança para os valores terminais de 2025, então manutenção de IPCA em 4,83, 2,16 do PIB, 5,5% para o câmbio e 15% para a Selic. Para 2026, uma queda muito pouco expressiva aí de 4,3 para 4,29 no IPCA terminal de 2026, manutenção em 1,8 para o PIB, 5,60 para o câmbio e mais uma quedinha ali para a Selic de 12,38 para 12,25, que de fato 12,38 era um número muito quebrado ali, que normalmente cobram ou meio ou 0,25, e para 2027 também manutenção dos 4 indicadores aí. Então, inflação em 3,90, PIB em 1,9, dólar em 5,60 e Selic ainda em 10,5, Selic terminal para 2027. Bom, em relação aos Estados Unidos, acho que o destaque foi a questão do corte de juros, né? Como era esperado também, o Fed cortou 0,25 pontos base. Para a agenda econômica, a gente tem, diferente do Brasil, uma agenda econômica bem recheada nos Estados Unidos. Amanhã sai o PMI industrial composto de serviço e também sai massa monetária, que é um grande indicador para acompanhar principalmente inflação, né, que é aumento da oferta monetária. Quarta-feira sai licença de novas construções e vendas de casas novas. Quinta-feira, como toda quinta-feira, pedidos iniciais e contínuos por seguro-desemprego. Lucros corporativos, sai PIB dos Estados Unidos, que é o dado mais aguardado aí da semana, e balança comercial de bens. Sexta-feira sai o PCI, então a gente tem um dado aí de inflação para acompanhar de agosto. Renda, consumo e gastos pessoais, né, da família americana, expectativa de inflação e confiança do consumidor pelo Fed de Michigan. E na zona do euro a gente tem confiança do consumidor saindo hoje e terça-feira a gente tem PMI industrial composto de serviços também. Aí trouxe aí algumas notícias, né? Primeiro que a gente começa a ter reunião da ONU agora essa semana, o presidente Lula aterrissou nos Estados Unidos ontem, e aí tem essas duas notícias que são bem uma contrapõe a outra. Então, Brasil e aliados não convidam os Estados Unidos para reunião sobre democracia em Nova York. Então, o presidente Lula tem escolhido esse embate, assim, ele não cede à pressão dos Estados Unidos, não abaixa a cabeça, não se permite colocar numa posição de inferioridade. Então, sendo a reunião da ONU no próprio Estados Unidos, o Brasil como um todo, né, não o presidente, optou por não convidar os Estados Unidos para essa discussão. É óbvio que é uma reunião, como é que eu posso dizer, não oficial, né, não é do evento da ONU como um todo. E aí trouxe a notícia que eu comentei agora há pouco, saiu hoje que o governo dos Estados Unidos incluiu a mulher do Alexandre de Moraes nas sanções da Lei Magnitsky. Aí trouxe duas notícias aqui mostrando um pouco do conflito que a gente vê no mundo, né? Primeiro, não sei se vocês viram, mas na semana passada esse Jimmy Kimmel, ele é um comediante famoso nos Estados Unidos que tinha um programa tipo o The Noite lá do como que ele chama mesmo? Gentili, Danilo Gentili.
Aí ele fez uma piada com uma crítica, falando que o MAGA, né, o movimento Make America Great Again, estava utilizando a morte do Charlie Kirk, aquele cara, aquele jovem de direita que foi assassinado, como uma excelente fonte de renda, né, dizendo de fato que a morte é lucrativa e etc. E aí, 2 dias depois, esse cara foi demitido, o programa dele foi tirado do ar, a empresa que ele trabalha está num processo de fusão de 2 grandes empresas ali do setor jornalístico, de mídia, né, como um todo, e se aventa uma pressão do governo norte-americano não aprovando essa fusão, meio que cobrou que esse cara tivesse o programa cancelado por conta dos comentários que ele fez, né? E aí isso levantou um alerta de outras coisas que já vinham acontecendo, né? Então teve tanto essa questão do Jimmy Kimmel, o governo também moveu o processo contra a New York Times e contra o Wall Street Journal, mostrando que o governo Trump tem tido vários problemas e vários conflitos com a imprensa norte-americana, e é uma tremenda quase que uma hipocrisia, porque é um governo que defende a duras penas a liberdade de expressão, né? Inclusive acusam o Brasil né, o Alexandre de Moraes, inclusive, até o enquadramento na lei Magnitsky, etc., por cercear a liberdade de expressão, que isso é um absurdo, que são atitudes ditatoriais, etc., e o governo tem se envolvido em vários eventos aí, com imprensa e etc., criticando e tentando coagir de alguma maneira, né? Também fez isso com as universidades, né? Cortou ali verba federal para as universidades que tinham um discurso pró-Palestina ou que estavam criticando Israel, tal. Então é bem contraditório o que a gente vê. E até pegando o gancho, né, o ministro Fux, no voto em relação ao julgamento do Bolsonaro e da trama golpista e etc., ele levantou a primeira emenda da Constituição norte-americana, que versa sobre a liberdade de expressão, né, que, enfim, a gente falou sobre isso, acho que semana retrasada, mas aí 2 semanas depois a gente vê de fato que o próprio governo norte-americano tem coagido e cerceado o direito à liberdade de expressão. E aí trouxe também uma outra notícia: Reino Unido, Canadá e Austrália reconhecem oficialmente o Estado da Palestina, dizendo que, de fato, o desmembramento territorial ali e a criação de 2 estados é a única saída para a paz. Israel, por meio do Netanyahu, fez duras críticas a isso, dizendo que isso é um apoio ao terrorismo e etc. A França, por meio do presidente Macron, tem tentado encabeçar um pouco esse movimento, foi uma das primeiras potências europeias a reconhecer, de fato, a Palestina como um território, e contava ali com o apoio da Alemanha e da Itália, que ficaram meio que em cima do muro e seguem não reconhecendo a Palestina como um território oficial. Bom, aí trouxe, por fim, uma última notícia que eu mandei para vocês na semana passada, né, uma matéria do Brasil Journal, que fala sobre uma entrevista no New York Times, sobre o que os americanos, né, principalmente os empresários, pensam sobre o governo Trump, e aí trouxe a parte mais impactante ali, né, que fala que o governo tem feito chantagens, feito ali algumas extorsões e tal, e aí fala sobre esse acordo que obrigou a NVIDIA a repassar para o governo norte-americano parte da receita oriunda da China, né? A princípio tentou proibir que a NVIDIA vendesse chips para a China, mas a NVIDIA bateu o pé, porque é um mercado importante, e aí chegaram num acordo da empresa ceder parte desse lucro para o Estado. Né? A gente também viu um movimento do governo norte-americano sobre a Intel, né? E também essa Golden Share na US Steel, garantindo ali direito de preferência e veto, entre outras coisas. Aí o que mostra? Né? Que em relação ao tarifaço que o governo americano impôs sobre o mundo, 71% dos empresários ouvidos disseram que é uma política prejudicial para suas empresas, 75% disseram que a justiça deveria decidir como ilegal essas imposições. Né? Cabe também ressaltar que o governo brasileiro entrou ali com um recurso, foi favorável num primeiro momento, o Trump já disse que vai recorrer,
e é meio que certo que a Suprema Corte norte-americana ela é mais republicana e mais favorável ao Trump. E aí ali, quando questionados se planejavam investir mais na expansão dos seus negócios, na capacidade produtiva dos Estados Unidos, 62% disseram que não. Então a gente vê de fato um clima estranho ali nos Estados Unidos em relação a essas coisas. E aí, em relação aos motivos citados, é aquela questão de você não ter certeza, de você não ter muito respaldo judicial, você não ter muita garantia, e principalmente essa interferência, essa pressão muito forte que o governo tem feito em cima do Fed e esse capitalismo de Estado aí praticado pelo Trump, que é algo que a gente sempre fez duras críticas, a Rússia, que é um clássico de um capitalismo de Estado, o Brasil também é um capitalismo muito de Estado, que você vê um vínculo muito forte do governo com as empresas privadas, então você vê, às vezes monopólios, como a gente tem de Petrobras, que demorou muito tempo para existir essas junior oils como Brava e Prio, etc. Durante muito tempo, a Petrobras foi praticamente um monopólio, ainda na prática acaba sendo. Quando a gente vê também os grandes bancos monopolizam todo o sistema financeiro brasileiro, praticamente, se a gente olhar 10 anos para trás, antes de existir as fintechs, era basicamente isso. A gente vê, de fato, às vezes, muito fundo de pensão do governo alocado em várias empresas, aí você tem o BNDES, tem participação relevante em várias empresas, e aí tem voto no conselho, aí o BNDESPAR tem outro, e aí o governo consegue mais uma pessoa, então a gente começa a ver isso nos Estados Unidos, uma diminuição na liberdade econômica e no liberalismo como um todo. Aqui os dados de inflação, que a gente já traz aí há bastante tempo, desde a semana passada atualizados com os dados de agosto.